Meus irmãos, nós estamos na série acerca do livro de Ageu, pequeno livro do Antigo Testamento, um dos chamados dos profetas menores. Ageu foi um grande homem de Deus, muito embora os seus registros sejam pequenos. Ele é chamado de o livro, um dos profetas menores, pelo seu tempo de atuação profética. Ageu profetizou por 5 vezes, por 4 meses, e esse foi o resumo da sua vida. Deus preparou um homem para que nesse período ele causasse grande impacto na terra de Israel. E o texto que nós vamos pensar hoje é o texto de Ageu, capítulo 2, versículos de 1 a 9. E o tema deste sermão é a grandeza de um serviço silencioso. Isso vai falar conosco, à medida em que todos nós somos aqui servos e servimos a Deus e servimos uns aos outros. Qual que é a tese que nós vamos pensar? Que quando aquilo que nós fazemos para Deus parece pequeno aos nossos olhos, nós não podemos nem devemos desanimar. Porque Deus está presente na obra, e é Deus quem conhece o final das nossas ações, sejam elas aos nossos olhos pequenas ou grandes. Ou seja, você está vendo apenas o começo, Deus conhece a obra completa. E o texto que eu quero ler é na versão Nova Almeida Atualizada. Diz assim: no 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tem sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel. Seja forte, Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor. Trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Daqui a pouco, uma vez mais, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações que serão trazidas, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é instrução para a nossa alma, que é alento para o nosso coração. E a nossa oração é que ela encontre lugar de transformação em cada um de nós, que todos possamos sair daqui transformados pelo poder da palavra de Cristo, através de nós. Pedimos que nos abençoe, abençoe o nosso culto, abençoe as nossas classes, abençoe as nossas crianças, que todos os departamentos e movimentos desse culto sejam para a Tua glória. Clamamos. Amém. Meus irmãos, durante a Segunda Grande Guerra, em 1945, Frauenkirch, uma das igrejas mais belas da arquitetura gótica da Alemanha, foi destruída. E o que restou daquela igreja foi um monturo de tijolos e lembranças. As pessoas que ali passavam tinham 2 perspectivas. Algumas viam aquilo como o final de uma obra, como o final de uma era, como a destruição, como um símbolo de derrota. Enquanto que outros passavam e viam naqueles tijolos uma possibilidade de recomeço, ou a esperança de um recomeço. Entre 1994 e 2005, o que se via diante dessa igreja era tapumes, obras, andaimes, e pessoas reconstruindo aquele lugar. Em 2005, quando a obra foi reiniciada, o que se viu foi uma igreja reconstruída, talvez mais bela da que fora até a sua destruição, e a sua reconstrução se deu com aqueles mesmos tijolos que foram alvo da sua destruição. Foram retirados, construídos, remontados, e a igreja foi restabelecida. As mesmas pedras que serviam de destruição e símbolo de derrota, agora eram um exemplo de glória e a grandeza de outrora. O que nós temos no texto de hoje, o que nós teremos no texto de hoje é algo bastante semelhante, onde dos escombros as pessoas tinham uma perspectiva de um recomeço, enquanto outras viam o símbolo de uma destruição. É isso que Ageu vai nos dizer, que enquanto nós temos os nossos olhos limitados a um pequeno tijolo, a um pequeno canto, a uma pequena cena,
o Senhor é aquele que dirige a história e Ele nos condiciona para a glória. Ele nos conduz para a glória, cujo roteiro Ele tem inteiro na sua mente. Então, para a gente começar a pensar nesse texto, eu quero só relembrar o que nós ouvimos nos sermões passados acerca do que aconteceu até agora. Qual que é o contexto de Ageu, em que Ageu profetizou? Final dos anos 586 da era anterior a Cristo, a Babilônia arrasou Jerusalém. Babilônia era o império dominante. E Babilônia destruiu Jerusalém. Em algumas levas, levou uma grande parte do seu povo cativo, aquele povo que era mais produtivo física e intelectualmente, levou cativo a Babilônia, restando apenas alguns em Israel. Mas o símbolo maior de poder do povo de Israel e de glória do povo de Israel, que era o templo de Jerusalém, construído pelas mãos de Salomão, um templo suntuoso, cheio de glória, havia sido destruído. O símbolo da presença de Deus no meio do povo não existia mais. Depois, décadas depois, a Babilônia caiu diante dos persas. O Império Babilônico, que era o império dominante, caiu. E um novo império tomou conta do mundo, que é o Império Persa. Diante das mãos do rei Ciro, um rei levantado por Deus para esse propósito, os judeus tiveram autorização para retornar a Jerusalém. E eles voltaram em algumas levas. A primeira leva dos que voltaram teve como objetivo reconstruir o culto. Aqui a gente começa a lembrar da escala de prioridades desse povo. É um povo que viveu 70 anos praticamente exilados, fora da sua terra, pessoas que nasceram, pessoas que sequer conheceram a Jerusalém de antigamente, agora estavam voltando para a sua terra. O objetivo era recomeçar a vida nessa nova terra, ou melhor, na sua terra prometida por Deus. Mas a primeira coisa que esses homens e mulheres fizeram foi reconstruir o culto, reestabelecer o culto a Deus. Tamanha era a prioridade e a urgência que eles tinham de cultuar o seu Deus na sua terra. Eles voltaram, restabeleceram o culto, e agora eles estavam reconstruindo o templo de Deus. E foi neste cenário de reconstrução do templo que aquelas experiências humanas começaram a tomar conta. Eles se tornaram, a obra foi prejudicada, foi interrompida em alguns momentos pela oposição de povos vizinhos, mas também por problemas internos, como o desânimo, como a desmotivação. E é nesta ocasião que o Senhor levanta o profeta Ageu, que por 4 meses profere 5 profecias para aquele povo, para motivar e trazer esse povo novamente ao arrependimento e à obra. Mas aqui vai surgir um outro problema, que é o problema da desmotivação daquele povo que ali estava e o desalinhamento daquele povo. E diante desse cenário, eu quero trazer para vocês aqui 3 aspectos. E o primeiro deles é que Deus conhece o desânimo do nosso coração. Deus conhece o ânimo e o desânimo do meu coração. É possível que algum de nós tenha entrado aqui hoje para cumprir uma rotina espiritual, mas é possível que algum de nós tenha entrado aqui com o coração profundamente desanimado, buscando em Deus um renovo. E veja o que o texto diz para nós. A pergunta de Deus ao povo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Essa pergunta de Deus ao povo me parece uma pergunta bastante dolorosa. O Senhor se dirigiu aqui a 3 grupos de pessoas que a gente vai pensar daqui a pouco, mas a pergunta que os 3 ouviram foi essa: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? Quando o Senhor faz essa pergunta, Ele está se dirigindo a 3 grupos. Zorobabel, que era o líder político da cidade, era o governador dessa nova cidade que seria reconstruída. Josué, que era o líder religioso, e a todo o povo que havia retornado da Babilônia. E cada um desses grupos tinha uma experiência diferente. A gente tem Zorobabel e Josué, que eram mais jovens, portanto não tinham vivido a experiência e nem conhecido o templo de Jerusalém. Eles tinham uma experiência diferente. Eles só conheceram o templo de Jerusalém por ouvir dos seus pais, por ouvir as histórias sentados à mesa na hora da refeição, de como era belo, de como era a vida em Jerusalém, de como era a vida na terra que manda leite e mel, de como era a vida na Canaã prometida pelo Senhor, de como era belo o templo, de como era suntuoso, de como as colunas eram bem feitas, de como era muito bem organizado, de como tinha ouro. Era o que eles ouviram. Para estes, a construção tinha um sabor de esperança. Agora, havia um outro povo, que são os remanescentes, para quem o Senhor também está falando, que é um povo que havia vivido esse tempo.
São aquelas pessoas que já estavam na altura dos seus 70, 80, 90 anos, 100 anos, e que tinham pisado com os seus pés no templo, que tinham visto com os seus olhos a beleza do templo, que tinham tocado com as suas mãos a área externa do templo, e tinham desfrutado daquela presença, tinham sentido o cheiro do templo, que ainda tinham uma memória olfativa muito acesa. Quando a gente lembra da edificação do templo, nós vamos lembrar de um elemento muito sutil, quando Deus manda que aquele povo que havia sido especializado na arte da perfumaria construísse um aroma específico para o templo. O Senhor dá as medidas de todos os elementos que deveriam compor aquele aroma e proibiu que as pessoas reproduzissem aquilo nas casas. Qual era a mensagem? O templo de Deus tinha que ter o seu cheiro próprio, o cheiro de santidade. As pessoas que andassem naquela região sentiriam o aroma daquela fumaça que representava a santidade de Deus, que representava a presença de Deus. Então as pessoas não precisavam estar no templo. Quando elas se aproximavam do templo, elas sentiam o cheiro e atribuíam isso à santidade, à presença do próprio Deus naquele lugar. Estes irmãos, que eram os mais velhos, haviam vivido isso. E para esses, olhar para aquela nova obra que estava começando, que não tinha ouro, que não tinha as madeiras, que não tinha mais os cedros do Líbano que haviam sido importados, para eles era um sofrimento, porque nada que eles pudessem fazer se comparava ao passado de glória do Templo de Jerusalém. Então havia esse grupo de pessoas que estava tendo um conflito nos seus corações, um grupo feliz e outro grupo triste no mesmo trabalho. E Esdras, no capítulo 3, Esdras é contemporâneo de Ageu. No capítulo 3, o Esdras vai narrar esse fato, porque ele diz que quando começou a lançar os fundamentos do novo templo, aquele templo que mais tarde seria reformulado por Herodes, havia um grupo de pessoas que chorava de alegria, de emoção de ver aquele templo sendo reconstruído, da esperança do que aquilo viria a ser, mas havia um grupo de pessoas que chorava de tristeza. Era o grupo das pessoas que olhavam para aquilo, mas só enxergavam o passado, e não conseguiam ver, não ter perspectiva de futuro, e não conseguiam ver a glória do passado sendo novamente reavivada. Isso para nós fala muito. Quantos de nós vive o presente com as glórias do passado, com as sombras do passado, e às vezes sem alegria em viver o presente, porque acredita que o passado era bem melhor, porque acredita que lá atrás era muito bom. Nós vivemos um saudosismo que nos impede de enxergar o futuro, e de enxergar aquilo que o Senhor tem a fazer para nós no futuro. Quantas pessoas vivem uma vida amargurada e sofrida porque um casamento não vingou, por um casamento que foi frustrado no passado, e deixa de ter uma perspectiva de futuro num novo relacionamento saudável diante de Deus, apenas porque foi ferido no passado. Quantas pessoas deixam amizades para trás porque foram feridos em algum momento e, temendo serem feridas novamente, não se mais relacionam. Quantos de nós vivemos feridos pelo passado e arrastando essa âncora de metal que nos impede de viver um futuro? Assim era esse povo, feridos pelo passado, não tinham mais expectativa de futuro. Mas observe que Deus aqui se compadece desse povo. E Deus não manda que esse povo finja que estão felizes. Ele não manda que esse povo, ele não exorta o coração dessas pessoas a fingirem uma falsa alegria. O Senhor reconhece o seu sofrimento, o Senhor valida o sofrimento dessas pessoas, e o Senhor os anima genuinamente com a promessa de que o Senhor estaria com eles. Meus irmãos, o problema não é presumir que aquilo que nós conseguimos enxergar é toda a realidade. Este é o problema. Não é a gente ter um coração entristecido por alguma coisa ou frustrado por não termos alcançado os nossos objetivos. Mas o nosso problema é acreditar que aquilo que a gente está vendo é toda a história. Que aquilo que nós estamos enxergando é toda a história. Ouvi outro dia de um roteirista de cinema muito famoso, que quando escreve os seus roteiros de filmes, ele não encaminha nada de forma digital, ele leva isso para cada ator conhecer as suas falas. E ele leva isso editado, de modo que cada ator só vê as suas falas. Ele não vê a fala dos demais, ele não vê as cenas dos demais, ele vê apenas a sua cena. Isso é muito importante, é lógico que ele está tentando proteger os seus direitos. Mas quando a gente pensa nisso, aquela pessoa vai trabalhar pela fé, porque ela vai trabalhar em algo que ela não conhece todo o roteiro, ela conhece a sua parte. E ela vai crer que aquele que está dirigindo aquela obra vai conseguir transformar aquela sua parte numa obra grande. Isso é o que nós estamos vendo na história deste povo de Israel, que fazia parte de um momento histórico muito pequeno em toda a história do mundo, mas que é um momento histórico que faria toda a diferença para toda a história do mundo.
Então aquele povo olha para um templo menor e acreditava que Deus não era o mesmo Deus de outrora, que Deus não estava fazendo tão grande quanto Deus fez antes. Talvez essa fosse a dor dos seus corações, que o Deus tem enfraquecido. Mas o que o Senhor estava querendo mostrar ali é que o valor que existia não era do templo, mas sim aquele que habitava no templo. Isso porque eles viam apenas uma parte, enquanto Deus via tudo. Nós vemos uma parte, Deus vê o todo. Nós vemos uma cena, Deus vê toda a história. Enquanto nós vemos o acontecimento, Deus conhece o propósito. Isso é aquilo que nós chamamos, na nossa teologia, da doutrina da providência. É aquela mão invisível de Deus que guia os nossos passos dia após dia, todos os dias das nossas vidas. É Deus quem nos guia. E pode ser que aquilo que aconteceu conosco hoje não encontre compreensão na nossa mente. É possível que a gente não compreenda o motivo dessas coisas terem acontecido. Mas em algum momento da nossa história, a gente vai compreender o porquê Deus permitiu que isso acontecesse. Porque é Ele quem conduz a história. É o Senhor, através das suas mãos, que conduz a nossa história. Então, o que nós devemos pensar sobre esse primeiro versículo? Talvez nós devêssemos sondar os nossos corações, identificar nele quais são os motivos de frustração que nós temos no presente, por conta de coisas que aconteceram no passado, e que ao mesmo tempo nos impedem de caminhar para o futuro. O que aconteceu no teu passado que te impede de ter uma vida plena hoje? Que te impede de prospectar um futuro? É possível que muitos de nós estejamos carregando pesos espirituais e emocionais de coisas que já não nos pertencem mais. Pesos de amizades que se encerraram, de relacionamentos que terminaram, pesos de negócios que encerraram de uma forma que a gente não esperava, e que nos impede de olhar com esperança para o futuro, crendo de que Deus está conosco. Então nomeie, coloque nome nas inquietações do seu coração e apresente-as diante de Deus, seja sincero. Assim como esse povo não tendeu a esconder de Deus as suas aflições, seja sincero com Deus e apresente a Ele as aflições do seu coração, aquilo que tem impedido, aquilo do seu passado que tem impedido que você caminhe ao futuro com Deus. Segundo ponto, a presença de Deus é a fonte do nosso ânimo. Versículos 4 e 5, depois de Deus reconhecer o desânimo do povo, depois de Deus não ter repreendido o povo por esse desânimo, Deus faz algo que é muito precioso. Ele corrige a percepção de templo e ele anima o povo. Veja que ele diz: seja forte Zorobabel, seja forte Josué, e vocês, todo o povo, sejam fortes e trabalhem, porque eu estou com vocês. Primeira exortação do Senhor: sejam fortes. E essa força que o Senhor está dizendo para esse povo não vem de uma capacidade física, não vem de uma força muscular, não vem de um corpo bem treinado. A força que o Senhor está dizendo para esse povo é uma força moral, é uma força espiritual, é uma força interior que vem do Senhor, que Ele constrói. Não é uma força de uma automotivação, de uma autoajuda, mas é a força de saber que o Senhor está com eles. E que o Senhor está conosco, nada será capaz de nos deter. Nada será capaz de impedir a obra que o Senhor atribuiu a nós, porque é Ele quem está conosco. Logo, não depende da nossa força, não depende da nossa habilidade, mas depende da nossa submissão a Deus. Depende da nossa fidelidade a Deus. Na sequência o Senhor diz a eles, além de ser forte, e veja que essa expressão ser forte não é inédita, e nem o Josué é inédito, porque em um passado, o Senhor vai dizer ao mesmo Josué, o sucessor de Moisés, no primeiro capítulo do livro de Josué, Josué, seja forte e corajoso. E alguns versículos depois, o Senhor vai dizer, seja forte e muito corajoso. Porque o Senhor está dizendo que a sua obra exige força e exige coragem. E a força vem no momento em que a gente quer desistir. E por que a gente quer desistir? Porque a coisa não saiu do jeito que a gente esperava. Porque a pessoa com quem a gente está trabalhando não é aquela que a gente esperava. Porque o irmão que está do meu lado na missão não faz do jeito que eu faço, não faz do jeito que eu quero. Então para mim é muito mais fácil eu desistir. O Senhor diz, sejam fortes. Naquele grupo de pessoas que estavam trabalhando naquela obra, tinha uma pessoa chorando de desânimo porque aquela obra não era grande, tal qual o seu coração esperava, e tinha outra pessoa pulando de alegria porque aquilo é o que ela sonhava. E o Senhor está dizendo para ambas, não desistam, sejam fortes, persistam. Mas ao mesmo tempo o Senhor diz, trabalhem. Trabalhem. Nós não fomos criados por Deus para viver uma vida sem trabalho. Nós não fomos criados para sermos desocupados. O Senhor nos criou
e desde o início, desde antes do pecado entrar no mundo, o Senhor já havia estabelecido o trabalho como a primeira forma de glorificar o nome de Deus. Às vezes a gente vê, amanhã vai ser o dia de ver isso, né? De postagens do Instagram, de pessoas indo trabalhar e dizendo que a culpa é do Adão de ter que trabalhar. A culpa é do Adão, porque se Adão não tivesse pecado, não precisaria trabalhar. Mas quando nós lemos atentamente as Escrituras, nós vamos observar que antes do pecado entrar, o Senhor já tinha atribuído a Adão a responsabilidade de trabalhar na terra. Adão tinha que cuidar da terra e tinha que cuidar dos animais. E tinha que dar nome para os animais. Você tem ideia de quantos animais que a gente tem no mundo? De qual é a quantidade de bicho que a gente tem vivendo nesse mundo? Quando você descobrir um bicho novo, quando alguém dá o nome para um bicho, Adão já tinha dado nome para esse bicho. E talvez Adão tenha sido o homem entre nós que mais trabalhou, porque ele teve um trabalho ao mesmo tempo intelectual e físico, porque ele teve que percorrer a terra que o Senhor deu, identificar o bicho e dar nome para o bicho. A criatividade foi do Adão, de ver o cavalo com cara de cavalo e chamar ele de cavalo, de ver que o burro tinha cara de burro e chamar ele de burro. Não foi criatividade nossa, foi de Adão. Portanto, alguém que trabalhou desde todo o tempo. O Senhor Deus trabalhou nos 7 dias e nos 6 dias e no 7º dia descansou. O apóstolo Paulo trabalhava para manter o seu próprio ministério. O Senhor nos criou para trabalho. Quem não gosta de trabalho é um outro povo por aí, que não tem nada a ver com a gente. Porque nós somos o povo do trabalho. Então o Senhor está dizendo para esse povo, vejam, sejam fortes e trabalhem. Incansavelmente, trabalhem. Até que a obra fosse concluída, até que o reino fosse concluído. E aqui eu faço um parênteses, que nós vivemos numa igreja relativamente pequena, e nós temos proporcionalmente um grupo muito grande de pessoas que trabalham baseado nas estatísticas que nós vemos num ambiente geral protestante. Nós temos aqui na nossa igreja mais de 50% de pessoas, quase 50% dos nossos membros trabalhando. Mas nós temos várias pessoas que ainda não se enganjaram em algum ministério da igreja. E nós temos muita coisa. Nós temos muita coisa. É por isso que você vê uma pessoa fazendo 2, 3, 4 coisas, porque nós temos muita coisa a ser feita e poucos são ceifeiros. E nós não temos idade para trabalhar. Observe que nós não temos idade. Eu tenho uma filha de 15 anos e uma filha de 9 anos. E uma coisa que me traz alegria e que não me dá preguiça é fazer com que as minhas filhas trabalhem, ou que a minha filha trabalhe. Eu trago ela na igreja, na hora que ela fala, pai, eu preciso ir para gravar isso, eu trago. Eu moro a 10 quilômetros da igreja, eu faço com prazer e com alegria, porque eu sei que ela está trabalhando. Não tem tamanho de trabalho. Não tem tamanho de trabalho. Às vezes a gente valoriza os trabalhos grandes, que a gente julga ser grandes. Hoje, a minha esposa Cris e a Melissa tiveram que ficar na classe dos pequenos, porque a gente está sem professor para aquela classe. Então a Cris, que a coordenadora, teve que assumir aquela classe nesse período. E elas estavam preparando a aula de hoje. A minha filha está tentando desenvolver as suas habilidades musicais, mas ainda não desenvolveu elas plenamente. E ontem elas fizeram uma musiquinha para recepcionar os alunos. Olá, amiguinho, como vai? Que bom ver você. E a Melissa foi aprender a tocar essa música no ukulele para tocar para as crianças. Enquanto eu fazia a janta ali, acho que foi uns 40 minutos, 50 minutos preparando o jantar da família, ela estava lá na sala, repetindo. A música tem 3 frases e 4 acordes. Não, 3 frases e 3 acordes. E ela ficou no ukulele 40, 50 minutos fazendo aquelas 3 frases, aqueles 3 acordes. E eu fui percebendo a evolução daquilo. Até uma hora que eu falei, tá bom, suficiente, já está legal para fazer. Ela fala, pai, está muito ruim, eu não vou cantar, eu não vou tocar. Sabe por quê? O que me surpreendeu, a classe para quem elas iriam cantar essas canções, e elas cantaram, tá? Fizeram de manhã e estão fazendo agora à noite de novo. É uma classe de crianças de 18 meses a 3 anos. 18 meses, 1 ano e meio a 3 anos. Crianças que não têm a menor noção de música. Crianças que vão bater palma tudo errado, que não vão conseguir cantar a letra da música, que vão cantar tudo errado. Mas a excelência em fazer o que se pode com aquilo que tem na mão já está profundamente enraizado no coração dela. E trabalha desde cedo. E nós temos várias adolescentes trabalhando desde cedo. O trabalho é o meio pelo qual o reino de Deus avança. O nosso trabalho é o meio pelo qual o reino de Deus avança. Daqui a pouco eu volto nesse ponto. Mas o fato é que o Senhor disse, sejam fortes e trabalhem. E a razão da motivação do coração de Deus para essas pessoas, motivar o coração de Deus para essas pessoas, não foi dizer, trabalhem porque amanhã eu vou mandar ouro vir para vocês e o templo vai ser mais bonito que o de Salomão. Trabalhem porque eu vou mandar todos os perfumes do Egito virem para vocês e amanhã vocês vão ser mais cheirosos do que o templo. Não.
O elemento motivador desse povo foi: eu estou com vocês. Trabalhem porque eu estou com vocês. A força nunca veio da motivação pessoal, mas da presença. O Senhor começa a ressignificar o templo aqui. Porque para aqueles primeiros judeus, o templo era o lugar onde Deus estava. Agora Deus diz para eles: eu estou no meio de vocês. O templo é um acessório que simboliza a minha presença, mas eu estou aqui com vocês, enquanto vocês estão colocando um tijolo em cima do outro, eu já estou com vocês. Cristo é a motivação do nosso trabalho. O Senhor é a motivação do nosso trabalho. É por isso que quando nós estamos trabalhando, qualquer um de nós que está aqui trabalhando, desde o irmão que teve o primeiro contato com você lá fora, que recebeu você com um sorriso e orientou você a estacionar seu carro, aos irmãos que te deram um boa noite, um bem-vindos aqui na porta, aos professores que estão cuidando das crianças, aos irmãos que organizam esses bancos, todos estes têm a percepção clara de que eles estão fazendo porque o Senhor está aqui com eles, porque o Senhor está conosco. Não é para que eu tenha evidência, para que alguém veja, nossa, como você é dedicado e bom no que você faz, mas porque o Senhor está conosco. E nós o faremos ainda que não tivéssemos plateia, ainda que não tivéssemos um som, uma iluminação, nós o faríamos, porque o Senhor está conosco. E a obra é para o Senhor. Nós somos atingidos pela obra dos outros, enquanto essa obra passa por nós para chegar ao Senhor. Assim funciona com as músicas que nós cantamos. Nós conduzimos a igreja na adoração, mas essa adoração é para Deus. Então essa música passa por você e alcança Deus. Quando você canta, ela passa por nós e alcança Deus. Trabalhe, trabalhe, se enganje, porque o Senhor está conosco. E aqui vem a aplicação desse ponto. Em algum momento você deixou de fazer algo porque você julgava que esse algo não estava dando resultado, ou porque esse algo era muito pequeno para a sua capacidade intelectual, ou que esse algo era insuficiente para aquilo que você gostaria de fazer. Reflita, se de fato o que você estava fazendo era para Deus, ou era para satisfazer uma necessidade. Meus irmãos, a gente está aqui na igreja há muito tempo, nessa igreja há muito tempo, tanto eu quanto o pastor Gustavo, e ao longo desse tempo, nós recebemos muitas pessoas que tinham a convicção de que o seu espaço era no palco, que é o lugar mais visível, que era tocando, cantando, pregando, mas eram pessoas que não tinham a humildade de Cristo, de ajudar alguém a estacionar o seu carro, de ajudar alguém a cuidar de uma criança, de ajudar alguém a conduzir uma pessoa idosa a entrar na igreja. São pessoas que não compreenderam o que é o servir para Cristo através das pessoas. Ou ainda o que é servir as pessoas com o objetivo de servir a Cristo. Nós servimos porque nós fomos servidos primeiramente. Então a promessa de Deus é: o que você vier a fazer, faça, porque eu estou com você. E o terceiro ponto: quem conduz a nossa história é Deus. Deus conduz a nossa... A isso nós chamamos de teleológica. Toda a história é conduzida por Deus para a finalidade dele. Toda a história encerrará em Cristo. Ele é o fim de todas as coisas. A nossa vida caminha em direção a Cristo. Veja como Deus dirige a história. Versículos 6 a 9. Ele diz assim: daqui a pouco, uma vez mais, farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidos as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória. Por mais que a gente olhe para esse texto e pense em fenômenos geológicos e físicos, como um terremoto, não é disso que o Senhor está falando. Muito embora nós tivemos esse fenômeno no sacrifício de Cristo, e a gente vai ver essa conexão, mas não é exatamente disso que o Senhor está falando. Quando o texto do Antigo Testamento nos fala de abalar céus e terra, ele não está descrevendo um terremoto literal, mas ele está descrevendo a manifestação do poder de Deus, revertendo o curso visível de uma história. A Bíblia nos diz que Deus é aquele que levanta e aquele que derruba reis, é aquele que levanta e aquele que derruba impérios. A essa altura da história de Jerusalém, nós já tínhamos visto o império egípcio se levantando e caindo, o império babilônico se levantando e caindo, e o império dominante agora, o império persa, que iria cair também. Nós estamos vendo que Deus é aquele que levanta os impérios, Ele permite que esse império se torne grande e pense ser Deus. E aí o Senhor derruba esse império, e vem o outro império. E o Senhor tem feito isso ao longo de toda a história. O Senhor está dizendo isso: eu tenho o poder de abalar todas essas coisas. E tudo isso se consumará em um futuro, 500 anos depois, na pessoa de Jesus Cristo. E ele afirma que virão as coisas preciosas de toda a nação. Ele diz ainda: minha é a prata e meu é o ouro,
Muito embora Deus não precisasse de prata e ouro, mas o Senhor estava dizendo da submissão de todo o mundo a Ele. Todo mundo está submetido a Deus, todos os governos, todos os impérios estão submetidos a Deus, todo o dinheiro do mundo está submetido a Deus. Olha que coisa curiosa, ouvindo o reverendo Hernandes tratando esse tema, ele disse que em uma igreja que estava em obras, em reforma, o pastor chegou um belo dia na igreja e disse: meus irmãos, eu tenho duas notícias para vocês, uma notícia boa e uma notícia ruim. Vocês querem primeiro? Eu quero a boa. A notícia boa é que Deus já proveu todos os recursos que a gente precisa para concluir essa obra. Deus já proveu tudo. Tem todo o dinheiro para construir a obra. E a má notícia, pastor, qual é? É que o dinheiro está no bolso de vocês. O que o texto está dizendo para nós é que de Deus é a prata e de Deus é o ouro. Sabe aquele dinheiro que está na tua conta? É de Deus, ele não é teu. O dinheiro que está na minha conta é de Deus, ele não é meu. Significa que nós devemos gerir isso de forma a trazer glória ao nome de Deus. Sabe aquele momento? O empresário não tem isso, né? Mas o CLT tem isso, né? O CLT, o funcionário público, é no dia 5 do mês, ou no dia 27 do mês. É quando a gente sente a síndrome da riqueza, a gente acha que está milionário, né? Está rico. É o dia que cai o pagamento na conta, né? Então a gente acha que a gente é rico naqueles dias. O Senhor está dizendo para nós: aquele dinheiro não é teu, aquele dinheiro é meu. Meu é o ouro e meu é a prata. E é curioso a gente pensar nisso e no reflexo direto na nossa vida prática. Porque quando nós temos a convicção de que aquele dinheiro que está no banco não é meu, mas é de Deus, e que Deus me concedeu para que eu administre aquele dinheiro da melhor forma possível, eu vou gastar aquele dinheiro com sabedoria, sabendo que ele é de Deus e ele não é meu. Eu vou ser o mordomo das coisas de Deus. Eu vou alocar aquele dinheiro nas coisas que valem. Eu vou guardar o máximo que eu posso. Eu vou servir pessoas com o máximo que eu posso. E eu vou alimentar e sustentar a minha família com o máximo que eu posso. Com sabedoria. O contrário também é verdadeiro. Aquelas pessoas que não têm a noção de que aquele dinheiro que está no banco é de Deus e que eu devo administrá-lo da melhor maneira possível, ela vai perder esse dinheiro, ele vai cair pelos furos dos bolsos. Curiosamente, aquilo que Ageu disse nos textos passados, que foram pregados nos domingos passados. Vocês plantam e vocês não colhem nada. Aquilo que vocês ganham vai pelos bolsos de vocês jogado fora. Por quê? Porque vocês não cuidam daquilo que eu dei para vocês, e vocês cuidam mais das coisas de vocês do que das minhas coisas. É isso que o Senhor está dizendo. E meus irmãos, essa experiência de vida, de quase 40 anos de fé e de igreja, me mostra isso. Aquelas pessoas que cuidam do seu dinheiro como se fossem de Deus, são pessoas que são prósperas. Elas contribuem na igreja, elas ajudam os irmãos em necessidade, elas vivem bem, elas têm para contribuir. Do outro lado, aquelas pessoas que usam o seu dinheiro como se fosse exclusivamente seu, nunca têm e sempre precisam. Então, dia após dia, mês após mês, ano após ano, sofrendo, patinando, porque não consegue, porque os seus bolsos são furados. Porque nós tratamos as coisas de Deus como se fossem nossas. O Senhor está nos chamando ao arrependimento. Cuide, porque minha é a prata, meu é o ouro. E o Senhor não precisa do dinheiro das nações, porque o Senhor é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Então, Zorobabel e Josué e o povo não tinham como imaginar que aquele tempo simples que eles estavam vivendo, aquelas obras simples, poderiam ter reflexos tão grandes na eternidade. Eles não tinham a noção de que colocar um tijolo destruído sobre o outro para reconstruir aquele templo teria um impacto tão grande na história. Sabe por quê? O texto diz para nós: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, e neste lugar eu darei a paz. A gente está falando de um templo que não tinha mais ouro, que não tinha mais prata, que não tinha mais bronze, que não tinha mais suas esculturas, não tinha mais seus monumentos, não tinha mais a Arca da Aliança, não tinha mais os símbolos sagrados, não tinha mais a mesa, não tinha mais o tabernáculo, não tinha mais a mesa dos pães da preposição, não tinha mais a pia de bronze, não tinha mais nada. Era um templo feito de paredes reconstruídas, de madeiras, de pedras reaproveitadas. Mas o Senhor está dizendo ao mesmo tempo que a glória deste novo templo será maior do que o primeiro. Como que aqueles que viram aquele novo templo iam imaginar isso? Eles não conseguiriam imaginar. E para aquilo que nós não conseguimos imaginar, nós temos a fé. A gente não precisa ver. A fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas que nós esperamos. O Senhor está alimentando o coração dessas pessoas. E aqui tem um ponto importante. Essas pessoas viveram, construíram, reconstruíram esse templo e morreram sem ver o cumprimento dessa promessa. Talvez a gente não veja o resultado das nossas obras.
Talvez a gente não veja o resultado do nosso trabalho, mas esse trabalho vai para a eternidade. O nosso trabalho irá para a eternidade. Sabe por quê? Porque essa profecia veio se cumprir 580 anos depois do dia que Ageu prometeu, ou que o Senhor falou por meio da boca de Ageu. Quando Jesus Cristo, o menino recém-nascido, com 7 anos de vida, introduziu naquele templo, entrou naquele templo, para ser ali apresentado. Quando Cristo, que é o Rei da Glória, entrou naquele templo, a glória deste novo templo se tornou infinitamente maior do que a glória de um templo que era feito com prata e com ouro. Porque a glória não estava no lugar, a glória está na pessoa. Todos aqueles elementos que haviam no templo de Jerusalém apontavam para essa pessoa que era Jesus Cristo, e aqueles homens não haviam entendido. Agora, Cristo, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, e nas palavras de João, e vimos a sua glória. Cristo adentra nesse templo e enche esse templo com a sua glória. Esse templo se torna muito mais precioso, valioso, porque Cristo encheu cada canto obscuro daquele lugar com a sua glória. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Deus veio ao encontro do povo através da pessoa de Jesus. E ali Ele encheu esse templo da sua glória. E no final Ele diz, e neste lugar vocês terão paz. E essa palavra aqui vai muito além da ausência de conflito que nós vivemos. Às vezes a nossa paz, a gente tem a sensação de paz quando a gente entra num lugar seguro, depois de um dia conturbado, violento, e a gente descansa. A gente pensa, eu estou em paz. A palavra shalom vai muito mais além do que essa paz temporária, que pode ser rompida por qualquer estampido de um disparo perto de nós. Essa palavra paz fala da reconstrução, de uma restauração, de transformar inteiro aquilo que foi fragmentado pelo pecado, de nos transformar inteiros em Cristo, uma vez que nós havemos sido quebrados pelo pecado, que nos torna um na pessoa de Jesus Cristo. É a paz que nós recebemos quando somos salvos por Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer a nós, justificados, pois, mediante a fé, temos paz por meio de Jesus Cristo. Nós não conseguimos viver essa vida perfeita, uma vida sem pecado. Nós não conseguimos viver uma vida e sequer pagar pela nossa culpa. E é por isso que Cristo se entregou como pagamento pelos nossos pecados. E às vezes a gente não entende muito bem o que isso quer dizer. Então, para ilustrar isso, eu quero contar uma história que eu ouvi e que é muito pertinente. Conta-se que um rei conhecido por 2 grandes atributos. Ele era um rei extremamente amoroso e profundamente justo. E todo o reino conhecia este rei por essas 2 realidades. Ele era profundamente amoroso e intensamente justo. Até que um dia começou a correr um boato de que a filha deste rei estava cometendo roubos nesse reino. E as pessoas começaram a falar, é a filha do rei, o que será que ele vai fazer? Ele vai continuar sendo bom? Ele vai continuar sendo justo? Ou ele vai continuar sendo amoroso? Porque na mente dessas pessoas era inconcebível as 2 coisas. O rei levanta as situações, estabelece uma corte, a sua filha é julgada, as provas são apresentadas, as testemunhas são ouvidas e a sentença é dada. Essa menina é condenada pelos roubos. E a pena pela prática desse crime naquele reino era a morte. Então as pessoas ficaram ouriçadas. E agora? Ele continuará sendo justo, sendo que a filha dele é a ladra? O rei estabeleceu a sentença. O culpado pagará pelo seu pecado. Haverá morte, haverá sangue como pagamento por esse pecado. E essa menina foi levada ao local da execução, e a sua cidade inteira foi ver o que aconteceria, e o rei chegou neste lugar. No momento em que o algoz se preparou para desferir o golpe mortal contra essa menina, o rei tirou a sua coroa real, tirou a sua estola real, e se colocou entre o rei e a sua filha. E disse, a sentença será cumprida, haverá sangue para perdão, haverá sangue para a remissão do pecado. E o rei foi o alvo onde aquele golpe foi desferido. E este rei morreu para que a sua filha pudesse viver e fosse perdoada. Ao fazer isso, esse rei manteve os seus atributos de amor e de justiça. Ele continuou sendo plenamente amoroso, continuou sendo plenamente justo. É isso o que Cristo fez por nós. É por isso que nós temos vida, porque o Cristo, Filho de Deus, se colocou entre nós e a ira de Deus. A ira que deveria ser desferida mortalmente contra nós, foi desferida mortalmente contra o Filho. E Cristo recebeu nele toda a fúria de Deus pelo nosso pecado. Por isso, hoje, nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Deus não nos olha mais com os olhos de um vingador pelo nosso pecado, mas Ele nos olha pela lente do sangue de Cristo.
e ver pessoas remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Essa é a obra. Essa é a obra de salvação que o Cristo estabeleceu para nós. Esse Cristo que veio, habitou entre nós, encheu esse templo com a sua glória, agora enche a nossa vida com a sua glória. Enche a nossa existência, enche a nossa mente, os nossos corações com a sua glória. Isso é graça. Isso é pura graça. É Deus fazendo por nós aquilo que jamais poderíamos fazer. É por isso que o apóstolo Paulo afirma, sem qualquer hesitação, que Cristo não apenas nos dá paz, Cristo é a nossa paz. Talvez você não tenha experimentado na sua vida até hoje o que é ter paz com Deus. Talvez você tenha vivido experiências religiosas, tenha vivido amizades dentro de um ambiente religioso, mas talvez você não tenha experimentado a paz com Deus. E esta é a oportunidade que você tem de confessar a Cristo os seus pecados e pedir que o Senhor te receba no reino dele. E para isso eu quero agora finalizar esse tempo com 3 pensamentos, 3 aplicações, que devem nos levar a valorizar aquilo que Deus valoriza e abandonar aquilo que Deus refuta. O primeiro deles é: mude a sua régua de valores. No reino de Deus, o valor não vem da visibilidade, mas da fidelidade a quem você serve. Enquanto a nossa cultura mede a importância daquilo que nós fazemos pelo alcance que nós temos, enquanto a nossa cultura mede a nossa importância pela quantidade de seguidores que nós temos nas nossas redes sociais, ou por quanto nós somos conhecidos, o reino de Deus é apresentado a nós como o reino de pessoas fiéis, de pessoas que temem a Deus, que fazem o seu trabalho, ainda que de modo anônimo. Veja, Cristo viveu 30 anos na terra para servir por 3. Cristo teve a sua formação em 30 anos, para que em 3 anos ele pudesse entregar a sua vida em nosso favor. E muitas vezes nós queremos ter pouco tempo de preparo para muito tempo de exposição. O Senhor nos convida a mudar a nossa perspectiva de reino, a nossa perspectiva entre aquilo que é visível e aquilo que é fiel, e nos convida a ser fiéis antes da visibilidade. A relevância daquilo que nós fazemos não pode ser medido pela visibilidade que nós temos. Não pode. O Senhor levou para si uma irmã querida que nós tínhamos aqui, irmã Maria Dias. Irmã Maria Dias era uma senhora amorosa, profundamente temente a Deus, profundamente piedosa. Ela sentava lá onde a Clarinha está sentada hoje. Irmã Maria Dias nunca teve púlpito, nunca teve microfone, ela nunca teve um lugar de visibilidade, de exposição. Mas se você ficasse doente, se você tivesse que se submeter a uma cirurgia, e você não tivesse ninguém para limpar as suas feridas, a irmã Maria Dias estaria na sua casa. Ela faria isso, ela te serviria, porque ela entendeu que ela havia sido servida por Cristo, porque Cristo havia lavado os seus pés. Agora ela retribuía servindo a outro, sem palco, sem holofotes. O valor não está na visibilidade, mas está no serviço fiel a Cristo. Significa que nós não servimos para construir uma reputação, nós servimos porque Cristo nos serviu primeiro. Hoje, irmã Maria está com Deus, na glória com o Senhor. E muitos daqueles que foram servidos por ela, vivem porque foram servidos por ela. Segundo, resgate a dignidade da adoração silenciosa. Resgate a dignidade da adoração silenciosa no corpo de Cristo. Meus irmãos, há trabalhos na igreja que nunca serão vistos no palco. Há trabalhos na igreja que nunca vão ser visíveis. Nós temos um grande número de pessoas que vocês não veem trabalhando na igreja. É possível, aliás, de muitos de vocês que têm vindo nos últimos meses, talvez 1 ou 2 meses, sequer conheça muitos dos nossos irmãos. Porque nós temos gente que chega aqui na igreja antes do culto começar para abrir as portas, para dar um cheque nas cadeiras, para dar um confere nos banheiros, para abrir as salas de aula, para aromatizar aquele espaço. Tem gente que vem aqui durante a semana para cuidar do templo, para consertar luzes, tomadas. Tem pessoas que chegam mais cedo para cuidar dos nossos filhos lá embaixo, e só vão embora depois que a gente vai. Tem irmãos e irmãs que não estão aqui porque estão preparando o cafezinho que a gente vai tomar. E depois que nós formos embora, eles vão descer para lavar a louça do cafezinho. E Deus sabe que horas que eles vão embora. Esses irmãos compreenderam a dignidade do serviço silencioso. Servir a Cristo não exige de nós exclusivamente o palco, não exige de nós os holofotes, a iluminação no nosso rosto. Servir a Deus significa um coração disposto a servir porque foi servido antes. É arrumar as cadeiras, sabendo que aqui sentarão pessoas que ouvirão a palavra de Deus. É interceder pelas pessoas que irão ocupar esses espaços, para que elas tenham aqui uma experiência real e verdadeira com Cristo.
Isso é restaurar a dignidade da adoração silenciosa. Se você não se enquadrou em nenhum ministério dessa igreja, você tem oportunidade. Se você já é membro, já está conosco, você tem oportunidade de desenvolver aqui um serviço para Cristo. Mas não procure apenas os holofotes, sirva porque Cristo serviu você primeiro. Cristo estará contigo, quer você esteja no palco, quer você esteja organizando as cadeiras, colocando um parafuso numa cadeira que está estragada, trocando uma lâmpada. O Senhor estará conosco porque a obra é dele e o trabalho é dele. Ele prometeu: sejam fortes e trabalhem porque eu estarei com vocês. E assim o Senhor está conosco. Quando o Senhor Jesus se curvou para lavar os pés de pecadores, Ele estava demonstrando para nós que não existe serviço pequeno no reino de Deus, que todo serviço feito para a glória de Deus tem o mesmo trabalho, o mesmo volume e a mesma representatividade na eternidade. Servir a Deus é um privilégio, meus irmãos. Servir a Deus é um privilégio. E eu falo isso de mais de 37 anos que eu sirvo a Deus neste mesmo lugar. O Senhor fez grandes coisas na minha vida e através da minha vida. Eu louvo a Deus pelo privilégio, não é esforço, é um privilégio profundo servir a Deus. E você quer saber que a alegria maior que o Deus me deu o privilégio de viver é de ver as minhas filhas e a minha família servindo a Deus da mesma forma. E eu quero que você tenha isso, que você viva isso, que você possa ter o prazer de servir a Deus, que você possa ter o prazer de ver os seus filhos e as suas filhas servindo a Deus com a mesma alegria. Não tem dinheiro que pague isso, não tem dinheiro que pague. A alegria de você ver os seus filhos se preparando em casa, falando: bora que eu não posso me atrasar, hoje é o meu dia, a minha escala, eu preciso estar lá. Eu desejo profundamente que vocês vivam essa mesma alegria. E por fim, cultive grandes obras por meio de pequenas fidelidades diárias. Há uma frase dita na nossa cidade secularmente acerca de pessoas que acordam querendo transformar o mundo, mas elas não têm a capacidade de arrumar as suas camas. Por vezes, nós temos a ambição de alcançar as nações. Essa frase é muito dita no meio dos contextos evangélicos. Nós vamos alcançar as nações, mas a gente não fala de Jesus para o nosso vizinho. A gente não ouve a voz dos nossos amigos que estão sofrendo por uma depressão. A gente não consegue ouvir o silêncio da dor de um colega de trabalho que está prestes a tirar a sua vida. Ao mesmo tempo, a gente está querendo alcançar as nações. Meus irmãos, cultive no seu coração grandes obras por meio de pequenas fidelidades diárias. É na liturgia do ordinário que o reino de Deus vai sendo construído. O Senhor Jesus disse que o reino dele é como uma semente de mostarda, pequena, que ninguém dá valor, mas que quando ela encontra um solo e ela floresce, ela se torna grande, majestosa, imponente. Assim é o reino que nos alcançou. Essa pequena semente plantada num deserto de Jerusalém chegou nos nossos dias, chegou até nós, a nossa cidade, na porta da nossa casa. E nós somos encontrados por este amor. Então, no dia, cultive essas pequenas fidelidades, seja ela ouvir o clamor de alguém que sofre, abrir um tempo da sua agenda tão corrida para escutar 5 minutos do clamor de uma alma que está prestes a tirar a sua vida, do seu colega de trabalho que quase está entregando o casamento, que está com o filho perdido nas drogas, e que você talvez seja o último recurso. É ali, é na sua casa que você planta essas suas sementes, ouvindo a voz dos seus filhos, ouvindo a angústia do coração dos seus filhos, que podem estar prestes a ter um ataque de nervos, por pressões da escola, da juventude, do mundo sem Deus que os sufoca. As nossas crianças têm sido submetidas a violências por meio de internet. Quantos de nossos filhos estão se cortando por meio de internet, por desafios de internet, por depressão, por tristeza? E nós estamos querendo ganhar o mundo, sem cuidar da nossa casa. É dentro da nossa casa que a gente começa isso. É dentro do nosso casamento. Não são os grandes feitos que tornam o nosso casamento prazeroso. Não são as grandes viagens internacionais. É o lavar a louça para sua esposa. É o passar a camisa do seu marido. É o cuidar dos seus filhos. É o levar ele para andar de bicicleta. É falar um oi para o seu vizinho que há tanto tempo mora do seu lado e nem sabe que você é crente. Nem sabe que você tem Jesus. São os pequenos gestos de amor que revelam de fato o nosso interior. Então hoje se pergunte, quais são as pequenas atitudes que eu tenho negligenciado em nome de algo gigante que eu não posso alcançar com as minhas mãos? Quais são as pequenas coisas? Quais são as pequenas atitudes? Grandes sistemas complexos só se tornaram complexos porque partiram de sistemas simples.
Eram sistemas simples que foram crescendo, sendo agregados, sendo implementados, se tornaram coisas grandes. Então você quer que a árvore frutífera da salvação na sua casa se torne grande? Comece plantando sementes pequenas. Você quer que o seu casamento seja frutífero? Comece cultivando pequenas sementes. Você quer que seus filhos sejam grandes no reino de Deus? Comece agora cultivando pequenas sementes. Na liturgia do ordinário, por pequenas fidelidades diárias. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Aquelas pessoas que passaram por aqueles anos na cidade, diante da igreja de Frauenkirch, e que só viram pedras, e que haviam desmotivado daquilo ser algo novamente, quando voltaram 10 anos depois e viram uma igreja grande, reconstruída, tiveram uma surpresa em ver que aquela quantidade de monturo se transformou em uma obra grande. Eu não sei qual é hoje os entulhos que ocupam espaço no seu coração, mas o que o Senhor, que permitiu a reconstrução daquele templo destruído de Jerusalém, que é o mesmo Deus que nós servimos agora, está aqui disposto a reconstruir todas essas obras que estão inacabadas na sua vida. Basta que você as coloque diante de Deus e peça com fé e confie e creia no poder de Deus e se submeta à vontade de Deus, e o Senhor há de construir grandes obras em nós. Pai, é diante de Ti que nós nos colocamos, pedindo que Teu Espírito fale aos nossos corações mais uma vez, que Teu Espírito revele a nós qual é o aspecto da nossa vida ou onde nós estamos valorizando aquilo que o Senhor não valoriza. Que o Senhor nos ensine a valorizar aquilo que vem de Ti, que o Senhor ensine a valorizar o trabalho que vem de Ti, independente do vulto, independente da expressividade ou da visibilidade que ele tem. Coloque no nosso coração o desejo incansável de Te servir e de fazer o melhor para Ti com aquilo que vier às nossas mãos. Coloque diante de nós, Senhor, essa oportunidade, que os nossos corações queimem por servir aos nossos irmãos, assim como o Senhor serviu a nós. Que em nome de Jesus sejamos uma igreja de pessoas que amam trabalhar para o Evangelho, trabalhar para o reino de Deus. Que nós possamos resgatar no nosso coração a dignidade da adoração silenciosa, Senhor. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos cultivar no nosso coração as grandes obras de Deus por meio das pequenas fidelidades diárias. Que nós possamos sim sonhar com o macro, mas que os nossos olhos estejam no micro, vendo quais são as pequenas obras que nós podemos realizar diariamente, para que esta pequena semente de mostarda floresça em nós. Seja conosco, Jesus, seja conosco, transforma as nossas vidas, transforma as nossas famílias para o louvor da Tua glória. Assim eu te clamo, amém e amém, Senhor.